Olá, meus alunos da escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de língua portuguesa. É verdade. Já se inscreveu no canal? Já? Muito bem. Ativou o sininho? Não esqueça, é muito importante seguir nessas redes sociais, acompanhar as aulas e postar as atividades lá no nosso grupo do Zap, porque é lá que eu estou fazendo a frequência. Muito obrigado, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, porque estão nos ajudando à manutenção dos hábitos escolares das crianças. Muito obrigado mesmo, nos ajudando neste grande serviço. Bom, como vocês já sabem, nós estamos fazendo a diagnose de leitura e escrita e nós estamos com este tema. Ler e escrever é uma descoberta sem fim. Já fizemos algumas atividades e essas atividades elas já reportaram alguns textos, alguns tipos de texto. Já trabalhamos as HQs. Foi muito legal fazer esse tipo de trabalho. Nós também fizemos aqueles textos que vocês prestaram bem atenção. Foi mesmo, de texto informativo. Mandaram muito bem, enviaram as respostas no nosso grupo do Zap. Agora nós precisamos fazer uma outra relembrança, uma outra retomada, que é a fábula. Essa fábula nós vimos de duas formas no ano passado, no ano de 2020, lá no quarto ano. Nós vimos a fábula escrita tanto em prosa, ou seja, em parágrafos, como também vimos essas fábulas, elas escritas em versos. Sim, senhor, sim, senhora. E, além disso, nós também verificamos no conceito que fábula é aquele gênero de texto onde os personagens, sendo animais ou outros seres, assumem características e sentimentos, ações humanas. E lá no final da fábula nós temos uma lição moral. Vimos também que um dos principais contadores de fábulas e escritores de fábula é Esopo, veja bem, um grego lá da antiguidade, que nasceu e viveu num tempo muito, mas muito antigo. E todas as vezes que precisava trazer uma lição à comunidade, um ensinamento, uma instrução à sociedade da sua época, lançava a mão desse tipo de texto, a fábula. Então, nós precisamos entender que dentro desse contexto, nós temos a fábula como uma ferramenta de ensinamento, de instrução, de norma de conduta. Muito bem. Essas informações elas são muito importantes, porque nesta oportunidade nós vamos ver um reconhecimento de uma fábula de Esopo, que é da raposa e do corvo, só que eu resolvi adaptar, amazonizar. Amazonizar vai ser um termo que você vai ouvir muito durante esse ano letivo de 2021. O que quer dizer isso? Trazer mais para perto da gente, seja por meio da linguagem ou por meio de outras atividades que são particulares da Amazônia. Você já ouviu falar no dicionário Papa Chibé, que fala, o dicionário Papa Chibé, ele fala dessa característica que é muito, mas muito comum, peculiar, particular daqui da região amazônica, especificamente aqui no estado do Pará. Então,
aqui nós temos um título de texto chamado O Urubu e o Vira-Lata, que eu amazonizei, que eu adaptei da fábula de Esopo, da raposa e o corvo, ou o corvo e a raposa. Já vi escrito dessas duas maneiras. Tudo legal? Então, aqui, além de nós termos essa variedade linguística aproximando para a maneira de falar que é, no popular, bem típica da nossa região, nós temos ela escrita também em versos, porque o texto original ele é em parágrafo, mas aí quando eu fiz a adaptação, eu coloquei a rima, eu coloquei os versos, compus as estrofes, para que você tenha uma facilidade de, na sonorização, você ouvir e guardar na sua memória. E ao ponto que nós tivermos algumas dúvidas sobre essas palavras, nessa linguagem informal, nessa linguagem regional, nós possamos tirá-las ao longo desses dias que estão aí para ser trabalhados essa nossa diagnose. Tá legal? Então aqui, seta vermelha piscando lá em cima, nós temos o título, o urubu e o vira-lata. O urubu está substituindo o corvo e o vira-lata, no caso um cachorro, está substituindo a raposa na fábula original de Esopo. Lá no final, aqui piscando para você aqui embaixo, ó, piscando, nós temos a moral. A lição moral dessa fábula permanece a mesma, que é cuidado com quem muito elogia. Então, a fábula ela percebe, ela tem que ter essas características humanas a animais, bichos e outros seres. Nós também temos que ter na fábula uma lição moral lá no final, depois do desfecho do texto. Vamos ver como ficou? Deixa eu fazer essa leitura. Depois que eu terminar, você também pode pausar, voltar o seu vídeo, fazer a sua leitura também, com bastante entonação, e nessa entonação perceber a composição de cada verso, cada estrofe, as rimas presentes, tá legal? E, sobretudo, verificar nesse enredo, no desenvolvimento todo, a história do urubu e do vira-lata. Então, vamos começar. O urubu e o vira-lata. Era um dia normal no Veropa, bem na hora da virada. Não fosse o urubuzico chegar, todo prosa na parada, pousando no meio da praça, no galho seco da meixeira, com o bico cheio de carcaça, só o filé da pratiqueira. Quem viu tudo foi Dodô, na manha e muito confiante. O vira-lata andarilho disse, vou enganar esse avoante. Nunca vi bicho algum, com tamanha boniteza, nem garça branca nem guará, vestido de realeza. Se Zico cantasse agora, geral tinha que ajoelhar. Caboclo lindo desse jeito, nem Curió vem contigo disputar. Depois de ouvir essa conversa, sem potoca ou trairagem, Zico tufou o peito, todo cheio de pavulagem. Ele soltou a goela, num grito mais horrível do mundo. O quinhão de peixe veio abaixo, hoje tem banquete de prato fundo. Vira-lata agora zomba, e manga do pobre urubu. Não tenho asas nem sei voar, mas o sabido aqui sou eu e não tu. Moral, cuidado com quem muito elogia. Que tal? Vocês gostaram? Eu gostei muito de fazer essa adaptação, de amazonizar essa fábula, trazer alguns termos que são próprios daqui da nossa região,
para que então você pudesse, nessa linguagem informal, destacar e fazer dessa leitura uma leitura muito mais significativa para você, como também, é lógico, foi para mim. Tudo bem? Então vamos lá. Quero destacar a composição das estrofes. Olha aqui, cada estrofe ela está composta de 4 versos. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe, quinta estrofe, sexta estrofe, sétima estrofe e oitava estrofe. Tá? Aqui nós temos um narrador que está contando o que está vendo, é um narrador observador. Nós temos nesta contação a presença de sinais de pontuação, como 2 pontos e travessão, porque os personagens estão falando. E nesta sequência de fatos, nós vamos perceber a esperteza do vira-lata diante da ilusão do urubu. O urubu se viu até cantor diante dos elogios que vinha recebendo do vira-lata. E como vocês viram, há o interesse do vira-lata em enganar o urubu para ficar com o pedaço de peixe que o urubu trazia todo prosa no seu bico. Essas expressões como ver opa, o lugar, ver o peso, só o filé da pratiqueira, a gente está sabendo que o urubu não está trazendo o filé, só uma carcaça, mas que para ele era um pedaço muito valioso. Na terceira estrofe, nós vamos também entender que quando o Dodô pensa em enganar o Zico, ele diminui o Zico dizendo: vou enganar esse avoante. Avoante é um pássaro pequeno, como se fosse uma rolinha. E ele já começa a agir de esperteza daí. Quando trata de aves da nossa região, como a garça e o guará, lá na quarta estrofe. Na quinta estrofe, quando diz de outro passarinho que é muito comum na nossa região, que é o curió, que tem um canto muito bonito, e agora já o Zico, se cantasse, nenhum curió poderia ou viria disputar com ele. Lá na oitava estrofe, nós também temos a presença de expressões como potoca, trairagem, tufar o peito. O que dizer então dessa expressão pavulagem? Não é verdade? Pois é, essas palavras elas são importantes. Isso na sexta estrofe. Na sétima, eu trouxe a palavra, a expressão quinhão, que é a mesma coisa que bocado, que é a mesma coisa que pedaço. E na última estrofe tem a sabedoria, não é? O sabido aqui sou eu e não tu, que é como o Dodô se refere ao Zico. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para a nossa atividade. Seta azul piscando, lá em cima, atividades. Vamos lá então. Número 1. Retângulo de borda meio alaranjada, amarronzada, já está aparecendo na tela para vocês. Número 1. Quem são os personagens da fábula? Tá fácil, não é? Vamos lá. Número 2. Qual a finalidade desse tipo de texto? Bom, aí eu vou explicar mais uma vez.
Se nós vimos nas aulas anteriores que a tirinha, história em quadrinho, tem a finalidade de divertir o leitor, a fábula, ela tem uma outra finalidade. A finalidade da fábula é trazer um ensinamento, uma lição moral para o leitor. Número 3. Seta verde piscando e você vai responder nessas linhas aqui. Tá legal? Vamos lá para o comando. Como Dodô conseguiu enganar o Zico? Essa também é muito fácil, eu sei que vocês já perceberam. Mas veja bem, eu não quero que vocês simplesmente transcrevam a lição moral. Cuidado com quem muito elogia, tá? Como Dodô conseguiu enganar o Zico? Com as suas palavras, eu quero que você diga significativamente o que você percebeu no texto. Como ele conseguiu enganar o Zico? Professor, eu vi que ele começou a elogiar, dizendo que ele cantava bonito e que, assim, que você diga com as suas palavras, que você escreva com as suas palavras a sua resposta. Como Dodô conseguiu enganar o Zico? Tá legal? Muito bem. Quarta questão, piscando na tela nesse retângulo e colchete na cor vermelha. Marque um X na alternativa correta. A expressão potoca tem o mesmo sentido. Letra A, da palavra verdade. Letra B, de mau cheiro. Letra C, da palavra mentira. Letra D, de bom gosto. Aí é com você. Marque um X na alternativa correta. A, B, C ou D. Quinta questão, piscando aí na tela, nesse amarelado bonito, não é? Dizendo aqui para nós, ilustre o seu texto. Bom, nos textos anteriores, eu falei da importância da ilustração, que em muitas situações, inclusive, nos facilita o entendimento do texto. Pois é, agora você vai ter a oportunidade de participar da ilustração desse texto, fazendo um desenho bem bonito do urubu, do vira-lata, não é? Muito bem, faça o seu desenho com capricho, pinte com muito capricho, afinal de contas, você agora é o ilustrador. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês também, no fazer das atividades, percebam integrantes, percebam como pertencentes desta composição e assim nessa apropriação a gente possa caminhar juntos nessa atividade de diagnose. Tá legal? Muito bem. Agora chegou a oportunidade, o momento de nós conversarmos seriamente sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor, em nosso redor. O que está acontecendo, professor? Vocês estão vendo que o quadro da saúde não está tão bom assim em toda a região metropolitana. Então, o que é que o professor está pedindo para você? Mantenha os hábitos de higiene que você tem aprendido. Lavar as mãos com água e sabão e álcool em gel ou álcool em gel, tudo bem? Não se esqueça de usar adequadamente as máscaras. Evite aglomerações e, se tiver por necessidade de sair, pratique o distanciamento social. Essas dicas, na verdade, são medidas de sobrevivência e eu desejo do fundo do meu coração que vocês estejam bem de saúde, os familiares de vocês estejam bem de saúde, porque logo, logo nós vamos nos reencontrar para as nossas atividades na nossa tão querida escola Walter Leite Caminha. Beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Tchau!